Meu grupo ficou com a cultura do feijão de vagem. E meu grupo é composto por mim, Ana Carolina Provin, pelo Elias, pela Marina, pela Jennifer e pelo Ronei. Sob a orientação do professor Santino Seabra Júnior. Próximo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a importância econômica. E essa leguminosa, a produção dela nos países em desenvolvimento foi estimada entre 4 a 4,5 milhões de toneladas. E na América Latina, de 250 a 300 mil toneladas, composto por pequenos produtores em áreas que variam de 2 a 20 hectares. E no Brasil, em 2006, a produção foi aproximadamente 57 mil toneladas. Próximo. Os aspectos nutricionais. O feijão de vagem é rico em fibras e em vitaminas A, C, B1 e B2. A cada 100 gramas de vagem cozida tem 40 miligramas de cálcio e menor quantidade de fósforo, flúor, potássio e ferro. Pode passar. A domesticação dele foi há 7.000 anos e teve origem na Europa e na América Central. Na Europa, houve mutações do feijão comum e na América Central teria sido levado para a Europa e para a Ásia. Pode passar. O feijão de vagem tem o nome científico de Phaseolus vulgaris, com o nome popular de vagem ou feijão de vagem. O fruto é a vagem da família Fabaceae. Possui sistema radicular superficial. É uma espécie anual, herbácea, de caule volúvel e folhas trifoliadas. A autogamia, que é baixa incidência de polinização cruzada. Pode passar. Aqui tem uma sistematização das flores da planta com a vagem, de algumas espécies, umas com flores brancas, outras com flores roxas, e variando o tamanho da vagem também. Pode. A vagem, ela pode ter o corte transversal redondo, ovalado e achatado, como tem na imagem ao lado. São unicarpelares, indecentes ou tardiamente indecentes, com número variável de semente. E o hilo pode passar. E a cor da vagem pode variar entre verde, amarela, e tem algumas outras de uma coloração um pouco avermelhada. Pode passar. Vagens. A de macarrão tem um crescimento indeterminado e determinado, que ultrapassando 2,5 metros. As suas vagens têm seção circular e formato cilíndrico. E as sementes, quando secas, elas têm a cor branca. Pode passar. Também há a de manteiga, que o seu crescimento é apenas indeterminado. As vagens têm seção elípticas e o formato são achatadinhos. As sementes, quando são secas, elas podem ser verde clara ou esbranquiçadas, branca. Pode passar. E há macarrão rasteiro, que o seu crescimento é só determinado, o caule é ereto, baixo porte, uns 50 centímetros, a produtividade é menor do que a indeterminado, sendo assim, ela é a menos produtiva, digamos assim. Próximo. E as vagens de metro. Pode passar para a próxima imagem. E aqui eu vou falar algumas variedades de vagens comercializadas, que são as de metro, a manteiga, a macarrão, a favorita e a holandesa. No Brasil é comum se achar a manteiga e a holandesa. E a maioria dessas vagens, elas são consumidas na forma in natura. Próximo.
Aqui eu vou falar sobre um pouco do hábito do crescimento, do ter determinado e indeterminado. Algumas características que dá para diferenciar uma da outra. A determinado, arbustivo, tem de 50 metros de altura, sem tutoramento, que não precisa de algo que auxilie a conduzir o caule a se desenvolver. O ciclo é mais curto, 60 dias, adequado para a colheita mecanizada, de 12 a 15 toneladas por hectare, e a determinada é trepador. Ela é de 2,5 metros de altura e ela precisa de algo que conduza o caule a se desenvolver. E ali você vai conseguir colher de 25 a 30 toneladas por hectare. Próximo. Aqui são os principais cultivares. A macarrão, Itaitiba, a macarrão favorita, a mimosa rasteira, andra, tarim, manteiga maravilha, Teresópolis e Alessa e Senhorita, que tem as suas definições, que ou são marcadas com a presença bem forte do formato das vagens em macarrão, ou no formato manteiga. E é isso. Próximo. A temperatura em climas com temperatura de 10 a 27 graus, sendo ótima faixa entre 18 a 24 graus. Intolerante a frio intenso ou geadas. Abaixo de 10 graus, a germinação é prejudicada e acima de 35 graus ocorre a deficiência da polarização. E, com isso, os ventos prejudicam muito na floração. Prejudica a polinização, promove queda das flores. Recomendável evitar solos muito rasos, aqueles com baixos teores de material orgânico. Próximo. Continuando então, pessoal, vou falar um pouco sobre a implantação da cultura. Então, a gente iniciando aqui sobre a época de plantio. Então, a gente temos aqui a época de plantio de março, abril, agosto a setembro. Isso aí serão as melhores épocas. Mas a gente tem uma tabela aqui embaixo que ela vai demonstrar a época ideal para cada região. Igual como a gente observamos aqui da esquerda para a direita, a gente vimos que na região sul é de setembro a março, sudeste agosto a março, nordeste o ano todo, centro-oeste, que é a nossa região, pode estar plantando aí de março a agosto, e norte, de abril a junho. E após o plantio, a gente tem aí de 60 a 70 dias para estar colhendo o feijão. Então, quando a gente vimos aqui o plantio dele, ele vai estar, o espaçamento do indeterminado pode variar aí de 100 centímetros até 20 centímetros. E o de determinado, ele tem dois espaçamentos. Você pode estar plantando ele 55 por 18 centímetros ou 60 centímetros por 15 centímetros. Uma observação importante que essa espécie de feijão de várzea, ela não vai tolerar, ela é intolerante aí o transplantio, então ela não tolera o transplantio. É recomendado fazer a semeadura dessa cultura aí. Votação próxima. Vamos aqui por local de plantio, né? Ele tanto pode ser plantado em solos arenosos quanto em solo argiloso, desde que esse solo ele atende a exigência do pH, que teria em torno de 5,5 a 6,8, que seria o pH ideal para o seu desenvolvimento. Além disso, teria que ter água disponível para o seu ciclo, que essa água pode estar também variando de 200 a 300 milímetros por ciclo. A gente temos aqui as imagens ali ilustrando, principalmente aqui à esquerda, uma planta aí do feijão de várzea no crescimento determinado. E a outra imagem do lado direito está mostrando aí um plantio de feijão, né? E pelo jeito já está no
colheita. Vou passar o próximo slide. Em relação à adubação, a gente tem essa tabela aqui, né? Essa tabela, ela foi pega aí de um artigo científico, no qual ele está indicando que foi feita a extração aí desse adubo com sulfato aí, também com outro lá com cloreto. Então, a gente vemos aqui, tem o teor de potássio, que ele está aqui entra em centimol por decímetro cúbico e miligrama por quilograma, e a gente tem a interpretação, que vai a interpretação pode acontecer por ser baixa, média, adequada e alta, e também a gente tem o corretivo total e o corretivo granual. Quando a gente pegamos aqui essa primeira parte da tabela, a gente observa que ali ele fez o teste, né? Que se você colocar o nível de potássio ali, que ele está baixo, seria 15 miligramas por quilograma, né? E se você pegar o nível de potássio 16 a 30, ele estaria médio. Quando você observa aqui do outro lado, questão do corretivo total, que seria você fazer uma adubação de correção, ou seja, por estar parcelada, né? Agora, quando você pega o corretivo granual, seria a aplicação total na sua área. Então, vimos que quando ele está com a baixa necessidade de potássio, você vai estar colocando 50 kg por hectare total, e na corretiva granual, você vai estar colocando 70 kg por hectare. Quando você parte para o médio, você vai estar colocando 25 kg, e na total, na corretiva granual, 60 kg. Ambos os outros ali, quando ele está no nível adequado e quanto para o nível alto, então você não coloca, é claro, né? E em relação à tabela de baixo, ele está só comparando aí, que no caso, pelo outro método de extração, você tem que estar colocando um pouco a mais aí do adubo potássio, né? Pode passar. Implantação da cultura, né? Nós temos aqui a semeadura direta. A semeadura direta, ela pode ser feita aí também após a semeadura, né? O tutoramento, que seria a condução dessa planta aí na haste de madeira, né? Ou também pode ser no arame. Ela pode ser de 2 a 3 sementes por cova, podendo alcançar aí de 20 a 30 quilos por hectare, né? Sementes por hectare. O rasteiro, você pode estar plantando aí de 12 a 15 sementes por metro e 70 a 90 kg por hectare. Então, isso também vai depender muito do seu solo e da sua região, né? E também de cada produtor. Pode passar o próximo. Falando um pouco sobre os tratos culturais. A gente tem os desbastes, né? Quando ele está estaqueado, você vai deixar aí 2 plantas por cova, né? Para você conduzir as 2 ramas principais. No caso do rasteiro, você vai deixar as plantas isoladas. Então, ou seja, vai deixar uma planta só. Aí tem a irrigação, né? Irrigação, filtração, e no caso a irrigação mais indicada seria por aspersão, né? Que eu vou falar mais adiante. E também a gente vimos que as hortaliças, elas são menos exigentes à água, né? Vou passar o próximo. E só observação também que, no caso, a montoa, ela não traz um benefício aí para a cultura. Falando, então, sobre a irrigação. Nós temos aí, de maneira geral, que a irrigação é uma cultura deve ser levada em considerações, né? Que os seguintes fatores, como principalmente o período do cultivo do ano, o ciclo da cultura, o tipo de solo e também a declividade do terreno. E também a capacidade de drenagem ou retenção da água ou insolação diária, né? E no caso do feijão de vargem, ele vai exigir, igual eu já tinha dito anteriormente, né, de 200 a 300 mililitros de água durante o seu ciclo, né,
Ele é muito crítico no período entre semeadura e também na floração plena, né? Que ele tem uma exigência aí que varia de 110 a 180 milímetros de água, né? Pode passar, vontade. Então, falando um pouco sobre o sistema de irrigação. A gente tem o sistema de irrigação por sucos, por aspersão tradicional, e por gotejamento e por microaspersão. Então, no cultura do feijão, o mais indicado seria o método B, que é a aspersão tradicional, né? Que esse método, ele é o principal sistema de irrigação apresentado no cultura do feijão de vargem, tanto lá na região da Itatiba e Janino, principais municípios produtores do estado de São Paulo, né? E a gente vimos também que aqui para nossa região também seria o mais indicado, que também é o tradicional que o pessoal usa. Mais adiante eu vou especificar mais esse método. Falando mais sobre ele, então, no caso, né, ele é um método de irrigação que aplica água simultaneamente à chuva, né, ou seja, água aplicada sobre a planta, na superfície do solo, de forma de gotas, né. Portanto, ela é de bastante endereço, pelo fato de ter uma distribuição mais uniforme, né, porque vai estar pegando aí em vários locais da planta, ele é bem indicado para a cultura do feijão por esse fato. Vou passar o próximo. Boa noite, professor. Agora eu vou estar falando um pouco sobre as principais doenças da cultura. Damos enfoque nas doenças, porque, segundo as pesquisas, é o que dá mais prejuízo para a cultura. Tem pragas também, só que nós damos enfoque nas doenças. Aí vou estar falando das partes aéreas, que são a antracnose, a mancha angular, o crescimento bacteriano, a ferrugem, o mosaico dourado, que vem mais pela semente, e o mosaico comum, que é pela mosca branca. Pode passar. Segundo as pesquisas dos artigos científicos, a doença que mais dá enfoque no feijão de vagem é a antracnose, que tem mais de 20 patótipos no Brasil. E a antracnose não ataca somente a cultura do feijão de vagem, mas diversas outras cultivares. E os produtores preferem sementes próprias, e eles indicam tendo a rotação de cultura, né, e degradação dos restos culturais quando é cultivado por mais de um ano. E utilizam também o tratamento de sementes. Outra mostrando agora umas fotos das outras doenças que também causam nas culturas, que é a ferrugem, a mancha angular, como podem ver na foto, é de uma outra cultura, mas eu coloquei uma foto para mostrar como que é a doença. Tem o encrestamento bacteriano, também é uma da importante de parte aérea. Eu coloquei também, né, nós colocamos no trabalho a questão do milho e do feijão, que é o manejo integrado de pragas. Não citamos algumas pragas, mas tem percevejo, tem lagarta, certo? E nós colocamos como informação, né? O que o produtor tem que fazer quando tem praga na sua lavoura? Tem que fazer o reconhecimento, né? Qual é a praga que tá atacando a lavoura? Qual é a capacidade da planta se recuperar quando se tem um dano muito alto? Qual que é a capacidade que a planta tem de se recuperar? E qual é o número máximo de praga de indivíduos que a planta tolera durante o ataque? E também o uso de inseticidas seletivos, né? Qual que é o inseticida ideal para cada praga? Bom, colocamos também os principais fungos, né? Que é a Fusarium, esse nome estranho, Fusarium solane, a Macrofora, esse nome estranho também, que é podridão da haste, né? Podridão radicular, mancha de Fusarium, podridão radicular, amela do feijoeiro e o mofo branco. Bom, também colocamos umas fotos para estar colocando em foco a murcha de Fusarium, a podridão radicular, como pode ver,
diferenciar bastante da podridão da cinzenta. Pode passar, Rony. Aqui, como vê bem para cima, a parte da doença é bem pertinho do colo da planta. A podridão radicular, como pode ver, é mais próximo da raiz, então dá para ver bem a diferença do ataque do fungo. Mofo branco, que vai formar tipo uma espuminha na região próxima à raiz, né? Próxima ao solo. Bom, e colocamos também em relação ao MID, que é o manejo integrado de doenças, né? O produtor tem que, qual que é a providência que o produtor tem que tomar, né? Quais são os cuidados que o produtor tem que tomar quando há a presença de certas doenças na sua lavoura, né? Como o isolamento da cultura, eliminação do resto de hospedeiro, semente de qualidade, o tratamento químico da semente, a rotação de cultura, o preparo ideal do solo, aumentar o espaçamento entre plantas, fazer a utilização de cobertura morta, fazer o controle da irrigação, que a água é um fator que facilita muito a entrada do patógeno na cultura por causa da umidade, e o uso de herbicidas, né, que seja resistente através da pulverização foliar e com o uso do fungicida e inseticida. E também fazer destruição dos restos da cultura, né? Que é o que a gente, durante a pesquisa, colocamos. Bom, e eu vou falar um pouco sobre a colheita, né? Que tem um tempo ideal, que é mais ou menos de 60 a 70 dias depois da semeadura, e o ponto ideal também pode variar também de acordo com o tamanho, o comprimento da vagem, né? Que para as espécies manteigas já pega 23, 24 centímetros de comprimento, e para macarrão 15 centímetros mais ou menos. Aqui também temos aquele é indeterminado, e para determinado, no caso, uma de 50 a 55 dias após após o plantio, e é uma colheita única só, que é feita mecanizada. Porém, esse determinado acaba tendo muita perca. Por causa que, como é mecanizada a forma de colheita, acaba prejudicando muito, por causa que a vagem, ela é muito sensível. Então, assim, no momento de colher, tem muitos detalhezinhos que são importantes para ter a menor quantidade de perca e a maior quantidade de qualidade da vagem, né? Uma das coisas a colheita tem que ser num momento em que o sol, né, alguns horários em que não seja tão quente no dia. Por quê? Por causa que pode causar a murcha prematura. Então, assim, ela pode murchar ali mesmo no local. Depois de chuvas intensas também, a vagem pode estar encharcada, e isso também pode prejudicar e fazer com que acabe perdendo também. As colheitas são feitas, a sua grande maioria, manualmente, para que tenha um cuidado, um maior apreço e tenha menor perca, tanto do pé quanto da vagem em si, né? E depois que se colhe, é colocado nas caixas. Aqui a gente colocou 3 tipos de caixas que são de madeiras, né? Comportam entre 20 e 23 quilos. Cada caixa tem sua especificidade, porém, hoje em dia, essas caixas ainda são muito utilizadas, mas os lugares de maiores produções, eles estão tendo um maior cuidado e estão tentando substituir, de sua grande maioria, estão substituindo essas caixas de madeira por caixas de plásticos. Por quê?
para machucar a vagem. E assim diminuir a perca e aumentar a qualidade. Outro detalhe, como as vagens são muito ágeis, o peso de cada caixa é controlado. Por quê? Porque se acumular muito peso, machuca os frutos que estão embaixo. Machucando o que está embaixo, vai ocorrer a perca, consequentemente, deles. Então, assim, quanto melhor for seguido essas recomendações, maior vai ser o valor agregado. Por quê? Por causa que vai aumentar a qualidade do produto. Então, assim, tem alguns detalhes também quanto a armazenamento. Qual é o detalhe principal? Elas são frágeis, são muito sensíveis. Então, o detalhe é o seguinte: se você colheu, você não pode colher num horário muito quente. Ela também não pode ficar num horário muito quente. Então, o que acontece? Para evitar a desidratação, mas também por evitar o frio, que elas também são muito sensíveis, o que acontece? A temperatura ideal para colocar elas em estado de espera, colocar ali, como eu posso dizer, armazenando elas ali, tem que ser entre 3 graus Celsius e 12 graus, 12, 13, 15, por ali. E após a colheita, pode também ser usado o hidrorresfriamento. O que seria esse hidrorresfriamento? O hidro já dá para saber que é água, né? Então, é um uso da água gelada direto na vagem. Mas por que essa água gelada direto na vagem? Para abaixar o metabolismo que está acontecendo ainda ali. A umidade relativa dela fica em torno de 80% para mais. Então, 80%, 90% é a melhor forma de armazenamento nessa umidade, por causa da perca por desidratação. Falando um pouco também sobre comercialização, aqui a gente tem algumas caixas. Eu já falei também que as caixas de plástico estão sendo muito utilizadas agora, mas tem alguns lugares que eles já pegam e já deixando de um jeito fácil para comercialização, que daí pode entrar de uma forma assim preferível em perfuradas. E para aqueles que são feirantes, por exemplo, o uso de pulverização de água no produto pode ser muito vantajoso, porque assim continua deixando a umidade relativa bem alta ainda. E falando para consumidor, eu falo que a produção de vagem no Brasil é a principal destinada ao consumo in natura, né? Aqui, no caso, a gente vê 2 exemplos aqui, na quais são utilizados a vagem, e um exemplo para as pessoas que vão comprar. Aqui vão algumas dicas de como podem analisar certinho. Olhando a qualidade. Os grãos não devem estar visíveis. Se os grãos estiverem visíveis, corre. Não pode grãos visíveis. Para você saber se as vagens estão boas, vocês olhem e vejam se a vagem está inteira, se está fresca, se são ternas e se são suculentas. A cor tem que ser uniforme. Toda a vagem tem que estar na mesma coloração. Como assim? Como elas são muito sensíveis, cuidado para não mexer, não ficar pegando e tudo mais. Olhar, analisar, ver se tem ferimento, se elas estão meio murcha ou se ela tem alguns pontos escuros. Então, esses são cuidados que as pessoas têm na hora de colher e armazenar para que ela tenha um valor agregado muito maior na hora de vender, né? E se os grãos estiverem muito salientes, significa que elas estão sendo colhidas depois do ponto, né? Então, assim, perde também nesse quesito em qualidade, que é uma das principais coisas que é analisada hoje para o comércio. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção, e o que nós tínhamos para apresentar um pouco sobre feijão de vagem é isso. Esperamos ter agradado
E muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor. Desculpa se faltou alguma informação. De repente, a gente falhou em alguma parte aí, né? Mas no meu grupo, em geral, nós tentamos passar o máximo possível de conhecimento sobre a cultura, né? Obrigada aos meus participantes aí, os meus colegas de grupo. Todo mundo ajudou, todo mundo participou, todo mundo se ajudou, graças a Deus. Obrigada, gente. Desculpa alguma coisa, a gente fala alguma coisa, né? Mas a gente está aqui para se ajudar.